Tá aparecendo o que aí para vocês? O slide. Tá bom, obrigada. Então, quais as situações que acometem o trabalhador? Para que o indivíduo possa trabalhar, ele deve ser saudável e sua saúde deve ser mantida ao longo do tempo. Pois sobre a ética legal, né, sobre a visão legal, não é admissível que as pessoas percam sua saúde enquanto executam a função de trabalho. Então, você não consegue, por exemplo, não é o ideal você estar doente e ir, né, e começar num trabalho. Ele fala que a saúde deve ser perdurada ao longo do tempo e que não é permitido isso por conta que o trabalhador ele tem que ter saúde para ele executar suas funções, né? Senão não tem como ele executar suas funções. E aí o Ministério da Saúde publica a lista de doenças relacionadas ao trabalho, cuja elaboração atende aquelas determinações lá da Lei 8.080, de 1990, que dispõe sobre a condição para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, funcionamento dos serviços correspondente e dá outras providências além de acatar as recomendações da Organização Internacional de Saúde. Então, isso vai de confronto àquilo que eu falei agora há pouco, que o trabalhador ele tem que ter saúde para ele começar no trabalho dele e que essa saúde deve perdurar por todo o tempo, que se ele não tem saúde nesse tempo que ele está trabalhando, ele tem que ser afastado, né? Dependendo da saúde, ele muda de função. Dependendo da patologia que ele está, ele muda de função. Dependendo, ele tem que ser afastado. Existem várias doenças aí que às vezes fisicamente, você olhando fisicamente para a pessoa está bem. Só que no psicológico dela, ela não está bem. Então, geralmente, às vezes você não está bem, não é no físico, é no psicológico, e aí você tem que ser afastada. Tem muitas doenças que tem que ser afastada por conta que o psicológico não está bem. E isso é um direito do trabalhador, né? Ele tem todo o direito de afastar porque a lei está amparando. Existe a lei do Ministério do Trabalho, as leis do Ministério da Saúde, que te ampara quando você não tem condições de trabalho, seja psicológico ou seja físico. Então, a gente vai ver uma série de doenças relacionadas ao trabalhador. As primeiras delas são as dermatoses ocupacionais. O que é isso? São alterações que dá na pele da pessoa, né? Pode ser durante o tempo que ela está trabalhando, é mantida ou gravada por tudo aquilo que seja utilizado na atividade profissional ou que exista no ambiente de trabalho. Antigamente, as pessoas não tinham EPI para utilizar, né? E muitas pessoas trabalhavam sem luva. E isso provoca, né? Várias irritações, várias dermatoses de contato, várias dermatoses que às vezes não necessariamente, geralmente acomete os membros superiores, as mãos, os pés e o cotovelo, né? Às vezes a face. Então, ou às vezes de maneira generalizada, depende da onde que o funcionário trabalha. Qual que é o agente que ele está exposto, né, no dia a dia dele. Então, pode ser agentes químicos, físicos ou biológicos, que a gente já viu anteriormente, né? Ele vai provocar lesões na camada córnea da pele, na primeira camada, às vezes em profundidades maiores,
e vai gerar lesões, né? Expostas a substâncias causadoras, que normalmente são as mãos, os antebraços, pés, as pernas e o abdômen. Então, olha só, esse paciente aqui, esse primeiro com os pés, né? Geralmente são trabalhadores que trabalham muito em umidade, lavadores de carro, pessoas que mantêm, às vezes ele até está calçado, mas o calçado não protege da umidade que no local que ele está trabalhando. Geralmente, lavadores de carro, eles nem usam, eles usam chinelo, né? Imagina o tanto de produto químico que vai ali nos pés dele durante todo o processo de trabalho dele. Então, muitas vezes, é difícil você encontrar um lavador de carro que usa bota. Geralmente, eles estão de chinelo. Então, eles estão expostos a vários tipos de produto químico, né? O dia a dia deles. Às vezes, eles trabalham de segunda a segunda. Então, essas são as dermatoses ocupacionais, são as dermatoses doenças de pele que você adquire no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes a pessoa tem que ser afastada do local por conta dessas dermatoses, dessas alergias que geralmente dá aí, e a tendência é só ir aumentando. Esse número 2 aí, essa figura número 2 é um trabalhador de mecânica, área de mecânica. Antigamente as pessoas não usavam luva de jeito nenhum para mecânica. Até hoje em dia a gente ainda encontra, né? Pessoas que trabalham em concessionárias, oficinas, usa muito óleo, né, nas mãos, muita graxa, muita resina, e isso provoca as dermatites, né? Esse trabalhador número 3 aí também, ele, além dele estar com a dermatite aqui, ó, ele tá também com as mãos com edema, né? Super edemasiado. Então, esse aqui tá mais profundo do que esses outros dois aqui, né? Então, essas dermatoses, elas acometem as pessoas e muitas vezes o funcionário tem que ser afastado. Ele afasta, trata, provavelmente, às vezes ele volta para a mesma função e aí começa tudo de novo, né? Então, fazem parte das dermatoses ocupacionais outras condições, por exemplo, a elaioconiose, foliculite causada pela manipulação de óleos e graxas. Geralmente são trabalhadores de mecânica, né, que desenvolvem essas pápulas aqui, ó, foliculares, tá vendo? Ó? Tá enegrecido por dentro, ó. Com pontos, né, centrais emagrecidos aqui, ó, tá vendo? Enegrecidos. Geralmente acontece nas mãos, nos braços, antebraços, na região palmar. Só que ela não é sem infiltração inflamatória. Ela é só uma lesão por fora. Geralmente o trabalhador não utiliza luva quando chega nesse estado aqui, ele não está utilizando os EPIs, as luvas, né, necessárias. Às vezes está até usando luva, mas não é aquela adequada. Então, geralmente, o trabalhador tem que se afastar, porque isso incomoda, né? Olha só, aqui, ó, tem os folículos, geralmente nesse tipo de dermatose aqui, ó, os folículos ficam inflamados, né? Eles ficam obstruídos. Depois, com o tempo de tratamento, geralmente gira em torno de 4 a 6 meses, para desobstruir esses folículos aqui, ó, né? Isso com medicação, a pessoa tem que ficar tomando medicação o tempo inteiro, afastado do trabalho, não pode trabalhar, né? Tem que ser afastado pelo INSS, porque geralmente é mais de um mês que ele tem que ficar afastado, e para conseguir melhorar isso aqui. E aí, a hora que ele voltar, ele tem que necessariamente utilizar a luva, senão vai voltar. Então, aqui, ó, é resultado de um funcionário com essa patologia aqui, ó, que tomou durante 4 meses
e houve a desobstrução dos ósteos foliculares, ó, tá vendo? Não tá mais tão inflamado como no começo. Paula. Então, discromias, contato com fenólicos e resinas. Geralmente são os trabalhadores da limpeza que utilizam aqueles produtos químicos, né? Geralmente o fenol para limpeza, desinfecção de áreas críticas, né? Usa-se o fenol no chão para limpeza de superfície. E esse fenol, muitas vezes, se a pessoa não utilizar uma bota adequada, os membros inferiores dela ficam... Eu já vi funcionário em carne viva, os membros inferiores. Porque às vezes tem resistência de utilizar o EPI, resistência de utilizar botas. E aí ele acaba fazendo essas discromias que fica assim, como se fosse impetigo. A pele fica bem mais clara no local, aquelas manchas nas pernas, e aquilo fica para o resto da vida. Esse daí não tem jeito de voltar ao que era antes. E também funcionários que trabalham com resinas. Geralmente, quando acontece essas discromias, geralmente é que o funcionário não trabalha com EPI adequado. Às vezes ele até tem EPI, mas não está adequado. Ou às vezes ele esquece de colocar o EPI nessas horas. Geralmente, fenol utiliza mais em laboratórios, em hospitais, né? E aí o funcionário tem que ser afastado também, dá um tempo para ele tomar o remédio para aliviar aquelas lesões, e aí ele volta, né? Talvez, se ele voltar para a mesma função e estiver utilizando os EPIs inadequadamente, a tendência é piorar a situação, né? Outra patologia também é a hiperceratoses, que são aquelas calosidades devido a atritos constantes. Então, às vezes, você trabalha mecanicamente, e às vezes aquele seu trabalho mecânico, ele produz essas calosidades, né? Às vezes nos membros inferiores, às vezes nas mãos, então tem das mais diversas calosidades. Por exemplo, aquele pessoal que corta a árvore, né? Que às vezes não utiliza o facão, então geralmente dá essas calosidades nas mãos devido a esse atrito constante aí de uma faca ou de algum objeto que ele faz a poda dessas árvores. Geralmente eles não usam EPI. E a fitotoxicidade são substâncias expostas à luz solar que pode causar essas queimaduras, né? Como do limão. Às vezes tem gente que espreme limão, vai no sol, né? Exposta ao sol, então dá uma queimadura que às vezes atinge não só a camada da epiderme, mas camadas mais internas. E às vezes demora, às vezes a pessoa não se dá conta que pode ser o limão. Então, às vezes a pessoa fica um tempo aí com essa dermatose aí. E nós temos também os tumores cutâneos, que são aqueles relacionados pelos raios ultravioleta. Pessoas que tomam sol fora de horário, pessoas que trabalham no sol, não usam protetor solar, muitas vezes os carteiros, as pessoas que, os catadores de lixo, né? Os varredores de rua, que são expostos, às vezes, o período todo de trabalho deles, né? Então, provavelmente, eles vão ter tumorações nos membros superiores, né? Às vezes, tumorações em face também, por conta dessa exposição solar. Então, hoje em dia, o pessoal está até distribuindo aqueles bloqueadores solares, né?
justamente é para prevenir as doenças do trabalhador, por conta dessa irradiação, né? Mas muitas vezes o que acontece? Não tem uma pessoa para fiscalizar se a pessoa está utilizando, para fazer o treinamento, por que é importante passar bloqueador, né? Por conta dessas tumorações, a pessoa pode desenvolver, às vezes já nasce com a célulazinha cancerosa lá. Aí tem o fator predisponente, que é o sol. Geralmente as pessoas acabam tendo esses tumores cutâneos aí. Agora a gente vai ver as doenças relacionadas ao sistema respiratório. Tem as pneumoconioses, que são um grupo de doenças causadas pela inalação de poeiras em ambiente de trabalho. Poeiras de aquelas pessoas que fazem móveis planejados, tem aquela poeira enorme que solta dos materiais que você tem que cortar, né? Às vezes tem que cortar porta, tem que cortar vigas, tem que cortar as madeiras para você estar fazendo o móvel da pessoa, né? Então, emana um monte de vários tipos de poeiras. E aquilo ali em contato com os seus membros, que às vezes estão expostos, seu rosto, né? E principalmente o sistema respiratório. Às vezes você não usa máscara e você fica inalando aquilo o tempo inteiro, as 8 horas que você está trabalhando ali. Você não percebe o tanto de poeira que causa esses maquinários, né? Esse corte aí dessas substâncias, desses equipamentos. Então, ela exala essa poeira e também não só a poeira dos móveis, mas quem trabalha em laboratórios com produtos, eles emanam uma série de poeiras no ar, poeiras de produto químico. E isso, ao longo do tempo, provoca doenças respiratórias, por conta aquelas pessoas que trabalham com cerâmica, com mármore, com granito, naquele corte que eles fazem, às vezes tem que fazer cortes do tamanho para colocar em cima de bancada, essas coisas, aquela fuligem, então causa vários problemas respiratórios. Então, as pneumoconioses, nós temos a fibrinogênica e a não fibrinogênica. A fibrinogênica causa vários incômodos para o paciente, várias doenças ocupacionais. As não fibrogênicas já são um pouco mais leves. Desculpa. Então, as fibrinogênicas têm a capacidade de produzir fibrose, que são reações inflamatórias que acomete lá o nosso pulmão. Não há essa troca gasosa. Vocês estão vendo o slide aí no final? Um pulmão sadio e um pulmão com silicose, que são trabalhadores que durante o período de trabalho deles acabou aspirando todas essas substâncias ao longo do tempo, seja de uma marmoraria, seja de cortando granito, cortando pedras. Então, ele vai aspirando essas substâncias durante o tempo, e isso prejudica o pulmão, né? Então, as fibrinogênicas, a capacidade de produzir fibrose, que são reações inflamatórias que se localizam lá no pulmão, né? Que vai entrar pelas suas vias aéreas e vai ser alojada lá no pulmão. E aí o pulmão fica com dificuldade daquelas trocas gasosas, né? Que vocês sabem quais são. No tecido pulmonar, quando inalado de alguns tipos de poeira. As mais graves e mortais que nós temos é a silicose, que ela pode levar a uma insuficiência respiratória.
aquelas partículas sílicas capazes, ao longo dos anos, causar diversas lesões pulmonares e reações cicatriciais que causam fibroses e insuficiência respiratória ao longo do tempo. Então, você que trabalha, por exemplo, em mármore, marmoraria, em carvão, você vai aspirando aquelas substâncias. E elas são como uma partícula que é de fácil penetração pelas vias respiratórias. E é de fácil instalação também no pulmão. E aí, ao longo do tempo, às vezes você trabalha 10 anos, 20 anos numa marmoraria. Provavelmente essas pessoas já apresentaram insuficiência respiratória ou vão apresentar, porque é ao longo do tempo que ela fica acumulada no seu organismo. Um dia ela resolve aparecer com uma insuficiência respiratória grave. Então, as ocupações de risco que geralmente dá nas pneumoconiose, mineração subcutânea, aquelas pessoas que descem lá embaixo na Petrobras para desenvolver trabalhos lá no subterrâneo, pode ser de superfície ou pode ser profunda, cortes de pedra, britagem, aquelas pessoas que ficam trabalhando com aquelas britadeiras para retirar pedras, para tirar o asfalto, para remodelar aquele asfalto. Então, aquela foligem ali, ó, se aspirando aquilo ali 8 horas, provavelmente você vai ter uma pneumoconiose. Moagem, lapidação, cerâmica, fundição, corte de granito, tudo está relacionado aí, que são substâncias que ao longo do tempo vai te dar trabalho, né? Você vai ter que fazer um tratamento sério por conta disso, porque elas são tipo uns micro vidrinhos que você aspira e ela vai ser alojado lá no seu pulmão. E aí, com o tempo, eles falam assim, que até são micro vidrinhos com pontas multiagudas, que quando você inala essa névoa de poeira desses produtos de corte de pedra, de moagem, de lapidação, de cerâmica, eles encaminham pelas suas vias aéreas e alojam lá nos bronquíolos, né? E aí, se você trabalha 10 anos, 20 anos, né, tem que fazer tratamento em relação a isso. E tem que usar o EPI adequado, né? Não adianta nada você usar uma máscara que não te protege de nada. E dentro das pneumoconioses, nós temos também os gases irritantes, que são substâncias químicas em contato com o ambiente que assumem a forma gasosa e que aderem à nossa mucosa. Por exemplo, nós temos o amoníaco, substâncias cloradas, esse pessoal que, assim, está usando-se muita quiboa por conta do coronavírus, está usando muito lisoforme, são gases irritantes. Às vezes tem pessoas que têm mais sensibilidade, começa a tossir, a irritar, a ter dermatoses de contato por conta dessas substâncias. Vocês vão ver daqui 6 meses o tanto de gente que vai dar com problema alérgico, principalmente dessa grande utilização de hipoclorito, que é a quiboa, e de amoníaco, por conta do coronavírus, né? Então, está se usando indiscriminadamente, sem diluição, sem nada, e isso pode provocar... às vezes tem muitas pessoas que já estão com isso, mas no futuro, se continuarem utilizando aí por 2 meses, 3 meses, é o suficiente para dar as dermatites de contato, né? Tanto a nível de face, como a nível de mãos, de pés, que geralmente a gente não fica de EPI em casa, né? Então, as pessoas têm que tomar mais cuidado com isso aí, tem que usar luva, né? Usar máscara apropriada para não ficar inalando esses gases aí. Tem pessoas que às vezes não pode nem ver cheiro de quiboa que já está com dor de cabeça. Então, são gases que às vezes a pessoa tem asma, tem sinusite, tem bronquite, e isso
favorece mais ainda, né? E os gases asfixiantes, que são os gases de cozinha, aquele que sai da queima do combustível quando você liga o carro, né? Os monóxidos de carbono, são gases asfixiantes. Se você ficar num local que está vazando gás de cozinha, você fica asfixiado, você tem que sair dali do local rapidinho, né? Senão, às vezes, a pessoa até morre por conta disso. Principalmente aquelas pessoas que têm doenças respiratórias. E as não fibrogênicas? Então, nós vimos as fibrogênicas e as não fibrogênicas. São doenças pulmonares causadas pela exposição de poeiras de baixo potencial fibrogênico. Então, exala-se poeira, mas não é tão inofensiva. Então, nós temos as causadoras são a siderose, a baritose, a estanose, que são substâncias que são liberadas em laboratórios, numa proporção menor. Quando você lança a mão de bário, de estanho, que para você fazer algum tipo de pesquisa, pessoas que trabalham com muita pesquisa, então carvão vegetal, não o carvão lá, o carvão vegetal, a rocha asfáltica, que já é um tipo não fibrogênico, ela produz a poeira, porém ela não faz tão mal comparado com as fibrogênicas. Ocupação de risco, trabalhadores de rocha asfáltica, de carvão vegetal, de bário, de estanho, que são pessoas de bário e de estanho, muitas pessoas que trabalham em laboratórios químicos, né? Substâncias químicas. Então, a asma ocupacional é aquele tipo de patologia que, às vezes, você desenvolve no seu ambiente de trabalho, né? Os agentes causadores são aquelas poeiras de algodão, não usa EPI adequadamente e às vezes nem tem EPI. Poeiras com cromos, fumos de sol, daquela solda daquelas pessoas que trabalham com, como que fala? Com solda, em oficinas, né? Então, aquela foligem que você vê, que às vezes você nem percebe quando você vê assim, você não percebe ela dispersando muito no ar. Você só vê aquela faísca, né? Então, aquela faísca, ela provoca essas névoas, né? De produtos químicos aí, que pode você desenvolver essa asma ocupacional. Já o câncer de pulmão é causado por substâncias presentes no ambiente de trabalho em suspensão no ar, que inaladas repetidas vezes, né, por décadas, às vezes adquire as neoplasias. Então, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com tintas, epox, né, aquilo ali provoca uma gama de poeiras químicas dispersas no ar. Então, as pessoas que trabalham com tintas, de uma maneira geral, que às vezes tem que diluir a tinta em thinner, a tinta em solventes. Então, ao longo do tempo, ele pode desenvolver uma asma ocupacional. Quais são as substâncias causadoras? O éter, o asbesto, arsênio, que geralmente você encontra no laboratório de química, cromo hexavalente, cloreto de vinila, compostos aromáticos, aquelas pessoas que trabalham em aromoterapia, que produzem substâncias, né, manipuladas. Então, aquela névoa de poeira, então ele vai atingir os seus pulmões pelas vias aéreas, né? E vai fazer com que esses bronquíolos se fechem, provocando uma dificuldade respiratória. Então, às vezes a pessoa no início ela não percebe, mas com o espaço de tempo e a idade mais a quantidade de anos de serviço,
Então, ele vai se alojando lá nos bronquíolos, né? E você tem o desenvolvimento da asma ocupacional. No sistema nervoso e nos órgãos do sentido, eles são vulneráveis aos riscos ocupacionais, aos físicos e químicos, no sistema nervoso, físicos e químicos. Os riscos físicos são aqueles ruídos, ruído do avião que sobe, ruído da academia que bota o som lá em cima. Então, isso causa perdas auditivas em carpinteiros, motorista de ônibus, aquelas pessoas que dirigem ônibus 8 horas trabalhando, aquele ronco do motor que fica ali próximo da pessoa, pessoas que são caminhoneiros, que vivem na estrada. Então, esses riscos físicos promovem essas intercorrência a essas pessoas que trabalham nessas em motorista de ônibus, em carpinteiro, essas coisas. E os riscos físicos também está ligado a vibrações. Aquele pessoal que trabalha com britadeira para destruir calçada ou asfalto para remendar ou sei lá fazer o quê. Radiações ionizantes e não ionizantes através de raio-x, de forno de micro-ondas, de temperaturas extremas, pessoas que trabalham em rochas, em carvão, né? Então, tudo está relacionado, e isso pode provocar doenças relacionadas ao sistema nervoso ou aos órgãos do sentido, ou a parte auditiva. Nós temos o PAR, que é perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Provavelmente você vai desenvolver uma patologia dessa se você continuar trabalhando nessas áreas aí sem proteção. Lesões irreversíveis, pois acomete as células da cóclea. Uma vez que você perde a audição, ela é irreversível, ela não volta. Você aí tem que usar aparelho auditivo, né? E os riscos químicos que estão relacionados com solventes, a querosene, às vezes você usa para limpeza, para diluir tinta, para diluir verniz ou para retirar o excesso, as indústrias de borracha, de cola, aquela cola de sapateiro, pessoas que trabalham com bolsas, né, fazendo reformas de bolsas, sapatos, botas, utiliza muita cola. E essa cola, se a pessoa não utilizar, geralmente eles não usam máscara, muito menos luva. Então, em contato permanente com esses solventes, tanto a nível respiratório, quanto a nível de pele, né, de mãos, provoca doenças que estão relacionadas ao sistema nervoso, né, e órgãos do sentido. Então, eles comprometem diversos trabalhadores, levando ao estado de embriaguez, essa cola, né? Tendo cefaleia, tem pessoas que não podem nem às vezes passar perto, que já tem dor de cabeça, e às vezes até perda da consciência e óbito. Muitas vezes a pessoa, marceneiros, né? Às vezes utiliza essa cola, geralmente às vezes ele nem avisa as pessoas que vai utilizar, né? Dentro do ambiente de trabalho lá da pessoa, dentro do ambiente da pessoa. E aí ele, às vezes, tem pessoas que passam mal, tem que ir para o hospital para resolver esse negócio da intoxicação. No sistema digestivo, relacionado ao sistema digestivo, nós temos os solventes, que é aquilo lá que eu já falei anteriormente, solventes que você dilui tintas, dilui produzem as colas, aquele thinner, né, para dissolver thinner. Então, esses solventes, ele tem uma afinidade pelas gorduras que são depositadas no fígado, né? Então, geralmente, quem trabalha com solvente tem doença hepática por conta dessa afinidade pelas gorduras, né?
Então, o fígado tem vários tipos de metabolização diversas, né? E com uso frequente, intenso e prolongado, essas exposições de produto, ele acaba metabolizando. Então, aquelas pessoas que trabalham com pintar a parede, às vezes tem isso durante 8 horas por dia, já tem 30 anos, às vezes, que a pessoa trabalha nisso. Então, ele acaba vai se depositando no fígado, né? E aí vai prejudicando, chega uma hora que a pessoa não dá conta mais, né? E o sistema urinário e reprodutor? Nós temos as nefropatias tóxicas, que também são causadas por solventes e metais, como chumbo, arsênio, mercúrio, aquelas pessoas que trabalham em garimpo, que trabalham ali no contato direto com mercúrio, né, com o chumbo, e geralmente, quando estava tendo aquele negócio aí do garimpo, não sei qual região aí, aqui perto, geralmente todas aquelas pessoas, eles tinham problema renal, né? Tinham muitos jovens trabalhando ali. Então, jovens, às vezes, demoram um pouco mais para cometer a parte dos rins. Isso tem que ser longos períodos, né? Por isso que muitas vezes a gente fala para vocês assim, quando vocês quebram o mercúrio com coluna de mercúrio, termômetro, né, com coluna de mercúrio, toma cuidado com esse mercúrio. Por quê? Porque ele é tóxico. Se tem já pessoas que têm problemas renal, isso é um veneno, né? Então você tem que tomar cuidado com essas substâncias, com esses metais, né, e com esses solventes. E também pode causar câncer de bexiga, né? Se você utilizar um tempo aí esses solventes. E no sistema reprodutor, a ação dos ionizantes, que é através do raio-x, que nós falamos, né, em aulas anteriores, né? E no sistema músculo-esquelético, nós temos as doenças LER e a DOR, que é lesão por esforço repetitivo, né? E a doença ocupacional relacionada ao trabalho, que é a DORT, síndrome cérvico-braquial ocupacional e as lesões por traumas cumulativos, que são aqueles traumas que você adquire durante o desenvolvimento do seu trabalho, né? Durante um tempo que você trabalha com essas lesões, né? Esses traumas que pode desenvolver essas lesões aí durante o processo de trabalho. Lesões do esforço repetitivo, né? Então, a LER, que é a lesão do esforço repetitivo, e a DOR, doença ocupacional relacionada ao trabalho, nós temos também a síndrome cérvico-braquial ocupacional, que está relacionado a essas duas patologias. Quais são as causas diversas? Geralmente são aqueles movimentos repetitivos que você faz. Por exemplo, tem que empacotar 1000 embalagens durante meia hora. Então, às vezes, você acaba fazendo aquele movimento que é um só em várias horas e que é aquela mesma coisa, né? Essas grandes empresas das mais diversos ramos, que às vezes a esteira passa na sua frente e você só tem que pegar aquele produto e botar dentro da caixa, aquele produto e botar dentro da caixa, e a esteira vai rodando. E tem outras funcionárias do seu lado que vai desenvolvendo outras coisas. Você coloca o produto dentro da caixa, a caixa passa para outra, a outra faz alguma coisa na caixa, fecha essa caixa, põe a etiqueta na caixa e vai para outra. E assim vai, esse movimento repetitivo e monótono, né, de realizar de forma mecânica e às vezes até inconsciente, você está às vezes no mundo da lua, mas você está repetindo aquele processo ali. E aquilo ali você faz às 8 horas por dia. Então, isso pode te dar uma lesão por esforço repetitivo, uma doença ocupacional.
E o que você vai sentir? Dor, sofrimento, medo. Será que amanhã eu vou estar aqui ainda fazendo isso? O que eu posso estar fazendo futuramente? O que me espera, né? Então, é uma limitação funcional, transtorno psicológico. Às vezes você tem que ser afastado por conta daquela lesão que você sofreu durante aquele movimento repetitivo. E essa lesão, às vezes, tem que ser afastado do trabalho. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas você não tem nada, você está com a aparência ótima, mas o seu psicológico não está bem, né? Você começa a falar, você começa a se questionar, será que tudo esse trabalho vale a pena? Será que eu vou conseguir voltar ao meu trabalho um dia? Então, isso causa transtorno de ordem mental, né? E aí, às vezes, você é afastada durante 2 meses, você volta para o seu trabalho, você continua tendo os mesmos problemas, né? Então, às vezes, você é afastada, dá uma melhorada, porque você está tomando medicação e você não está fazendo um movimento repetidas vezes. Às vezes, você volta para o seu trabalho e começa tudo de novo. Então, geralmente, a enfermeira do trabalho tem que olhar isso, né? É ela que tem que desviar esse funcionário da função da outra coisa para ele trabalhar, quando ele voltar, né? Quais são os sintomas? Parestesias. Às vezes a pessoa não sente a mão, sente formigamento, uma sensação assim de impotência. Às vezes ela segura um objeto na mão e o objeto cai. Ela não tem aquela firmeza. E às vezes aquilo dói o dia inteiro. Ou às vezes dói durante o tempo que ela está trabalhando. Quando ela vai para casa, passa a dor, né? Então, é a sensação de peso no local afetado. E nós temos 2 tipos de dor da LER, a aguda e a crônica. A aguda, ela afeta o físico e o cognitivo. Então, afeta o local que você está trabalhando, né? Suas mãos, no caso, seu punho e a sua percepção de uma maneira geral, né? A dor pode ser localizada ou generalizada, superficial ou profunda, de origem somática. Às vezes a pessoa fala assim para você, você está somatizando tudo essa dor, você não está com tudo isso. Porque a aparência da pessoa fica boa, aparentemente, assim, você olhando para a pessoa, você fala que a pessoa não tem nada. Então, às vezes, tem muitas pessoas, às vezes até médicos, que falam assim, você está somatizando essa dor. Essa dor não pode estar nessa intensidade, né? E às vezes causam neuropatias ou o lado psicológico mesmo da pessoa. Então, a portaria 777 de 2004, 28 de abril, relacionado a lesões do esforço repetitivo e a doença ocupacional relacionada ao trabalho, que tornou de notificação compulsória vários agravos à saúde relacionados ao trabalho. Uma delas foi a LER, né? Então, tá lá como notificação compulsória. Quando você trabalhar numa empresa, você for enfermeiro ou enfermeira de uma empresa, fica de olho nessas funções repetitivas. Geralmente, a enfermeira faz o quê? Ela tem que mudar de função esse funcionário. Um dia ou 4 horas ele trabalha nessa função de empacotamento, essa função monótona, essa função repetitiva. 4 horas ela trabalha ali. No outro turno você já muda esse funcionário de local, porque senão ele vai desenvolver LER. E depois que desenvolve, desencadeia uma série de problemas, não só para a empresa, mas para o funcionário também. Então, toda empresa que tiver esses trabalhos tem que fazer essa notificação, a notificação compulsória, você manda para o Ministério do Trabalho, né? E aí, geralmente, ele faz uma visita na empresa relacionado a essa função, né? Para dar as orientações mais de perto aí para esses funcionários. Então, os enfermeiros, né, que ocupam papel importante no planejamento da dinâmica dos processos de trabalho nas empresas, atuando na
parte da ergonomia laboral. O que significa isso? Que o enfermeiro ele tem que estar atento aos processos de trabalho, ele tem que estar atento à empresa que ele trabalha, no sentido de olhar mesmo como que o funcionário está trabalhando, né? Investigar, ter o olhar clínico, para ver se aquele funcionário não está torto na cadeira, se ele está usando a cadeira adequadamente, porque isso pode desenvolver uma LER, pode desenvolver uma escoliose, cifose, lordose. Aquele funcionário que só faz digitação, você tem que sempre estar mudando esse funcionário de posto de trabalho, justamente para não desenvolver essas doenças ocupacionais, né? Então, o enfermeiro ele tem que estar atento a essas funções, tanto da parte de ergonomia, de postura, como da parte de lesões, de trabalhos monótonos e de doenças relacionadas à parte de dermatológica, né? Se às vezes a empresa for mexer com isso daí, né? Então, a LER e a DORT, né, ela tem 4 graus. O primeiro grau, quando está no início do problema. Então, você tem a sensação de peso, de desconforto. Às vezes, você digita 8 horas por dia, né? Então, você chega no final do período, você está desconfortável, seu punho, sua mão, tem uma dor localizada, né? Às vezes, ela reflete para sua escápula. E às vezes ela ocasiona, ela não está relacionada com a sua produtividade por enquanto, no grau 1. Mas você sente aquele desconforto, aquele mal-estar durante o final do período que você está trabalhando ali. O grau 2 já é uma dor persistente, né, intensa, que aparece na jornada de trabalho. Às vezes ela prejudica a sua produtividade. Às vezes no início você fazia 1000 pacotes, hoje você só consegue fazer 500 pacotes, né, de um determinado produto. Então, às vezes ela fica com formigamento, você sente aquele calor nas tuas mãos, às vezes até com leves distúrbios de sensibilidade. Às vezes a pessoa toca na sua mão, você já dá aquele choque. Então, ali a lesão já está instalada já no grau 2. Grau 1, você tem aquela sensação de peso. Grau 2, ela já está persistente ali. E grau 3, a dor é mais persistente ainda, forte e com irradiação definida. Às vezes ela irradia para sua escápula, às vezes para o braço, né? E às vezes no final de semana você não sente tanta dor. É um pouco menor, porém ela tá ali a dor, né? Às vezes você pega um objeto, um copo d'água, você deixa esse objeto cair no chão, esse copo d'água cair no chão. Aí às vezes você acha que você está desastrada, mas não é. É por conta já que a lesão já está ali provocando um distúrbio maior em você. E aí a queda da produtividade. E às vezes até a impossibilidade de você executar a função. Então, às vezes a pessoa te reclama, o funcionário reclama para você, e você fala assim, você pensa assim, nossa, mas essa funcionária cada dia tem uma coisa. Mas às vezes ela já está num grau elevado que você não percebeu. Às vezes você vai trabalhar, você não consegue mais trabalhar do jeito que você trabalhava antes. E na sua casa também você começa com limitações, né? Você não consegue segurar muito as coisas, você demora para fazer as atividades. E o grau 4 é a dor mais forte e contínua, níveis insuportáveis, e às vezes a pessoa pega afastamento por conta disso, né? Então, há uma perca da força e controle dos movimentos.
mas é uma dor que a pessoa deita mesmo, não tem jeito, né? É uma dor fadigante. Às vezes acontece de ter edema, né? A capacidade laboral fica comprometida, você não consegue fazer nada e você entra naquele estado de invalidez, né? A sua atividade da sua vida diária também fica prejudicada. Com isso, leva às depressões, ansiedade, angústia, né? E o prognóstico é sombrio. Muitas vezes, a pessoa entra em depressão ou fica ansioso pela própria constituição da coisa, que ele não consegue mais desenvolver o trabalho dele a contento e na hora que precisa. E aí também isso, além do trabalho lá, na casa dele também, ele fica prejudicado. Por isso que leva às depressões. Aí a pessoa fica, eu não consigo mais fazer nada, eu não vou dar conta mais de fazer nada da agora para frente, porque a dor tá pior, né? Mas tem que tratar, tem que ser afastado e tratar, porque senão ela passa a comprometer mais ainda a sua vida. E geralmente quem tem isso o pessoal que trabalha com essas pessoas, né? Olha para a pessoa e fala assim, ela não tem nada, ela está fingindo que está doente para não vir trabalhar, mas não é. Só quem passa por isso é que sabe, né? A dor prejudicial que existe, né? Insuportável que existe. E quais são as síndromes dolorosas mais comuns causadas pela lesão do esforço repetitivo? Nós temos o dedo de gatilho, que geralmente é um desses dedos aqui que acomete, às vezes é esse, às vezes do meio, é um deles, né? E muitas vezes a pessoa tem que passar por infiltrações, às vezes até cirurgias, porque para melhorar essa distensão aí desse dedo. Às vezes ele não consegue fechar o dedo ou ele não consegue deixar o dedo reto, né? E aí causa lesões gravíssimas porque inflama o tendão. E muitas vezes vem a infiltração para melhorar a dor. Às vezes tem profissionais que colocam gesso, né? Engessa a mão da pessoa para ver se melhora, né? Então tem vários tratamentos aí em cima aí disso aí. Síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano ao nível dos ossos do carpo. Às vezes a pessoa não consegue segurar um copo na frente dela. Então a dor geralmente é no punho, uma dor intensa que às vezes a pessoa deixa cair tudo que ela pega com aquela mão. As bursites, que são as inflamações das bursas, geralmente são nessa região aqui do ombro, né? Então, muitas vezes a pessoa tem que fazer fisioterapia para recuperar isso aí, né? Que é uma inflamação que dá nessas bursas aqui. Às vezes você fez algum agachamento com peso muito grande e às vezes desloca, né? Essa parte aí e aí começa a doer. Ou às vezes é por próprio movimento repetitivo que provoca essa inflamação dessas bursas aí. Miosite, que é a inflamação, né, do tecido muscular, e a síndrome cérvico-braquial, que é a regeneração dos discos né, intervertebrais lá da coluna, a degeneração. E o tratamento? Geralmente, casos analisados individualmente pela equipe multidisciplinar. Cada pessoa tem uma dor diferente, cada pessoa tem uma reação diferente aos tratamentos, né? Então, não pode ser igual para todo mundo. Se você for dar algum alongamento para a pessoa, o mesmo alongamento que vai para um indivíduo não vai para todo mundo. Então, pessoas têm dores diferentes, trabalham em locais diferentes. Então, não pode ser tudo igual nessa recuperação. Afastamento temporário e repouso
geralmente tem que ter um afastamento, porque senão você não consegue melhorar essa dor, né? Se você não ficar afastada, tem pessoas que ficam afastadas 6 meses e às vezes quando volta, não volta bem, e aí a enfermeira tem que mudar de setor, né? Analgesia, que é as intervenções anti-inflamatórias com medicamentos específicos, no caso daquele dedo de gatilho lá, que ele infiltra, né, remédio para dor na palma ali das suas mãos. Muitas vezes, quando está o problema na coluna, ele infiltra também essa analgesia aí para dar esse descanso aí um pouco nessa coluna para parar de doer. Às vezes, exercício de alongamento resolve, porém tem que ser com profissionais, não pode ser uma pessoa leiga, porque às vezes você acaba lesionando mais ainda o indivíduo. A aplicação de frio e de calor, que geralmente às vezes melhora dependendo desse frio e desse calor aí, a intensidade disso daí, o tempo que você está fazendo isso daí. E as atividades em grupo. Então, desenvolver vários exercícios aí em grupo para você melhorar um pouco. Depois de tudo isso, nós temos a ginástica laboral, que são medidas preventivas, né, para essas perturbações físicas e psicológicas. Geralmente é feita por um profissional de educação física. Ele tem que conhecer a estrutura da empresa, no que as pessoas trabalham, para ele desenvolver a ginástica relacionado à atividade que ele está fazendo. Então, muitas vezes, esses profissionais, eles vão setor por setor. Então, pode ser dentro da empresa mesmo fazer essa ginástica laboral. Então, para orientar, o objetivo é orientar e conscientizar os trabalhadores sobre a boa postura durante atividades laborais. Que às vezes a pessoa senta de qualquer jeito, né? E aí, com aquele alongamento, com aqueles exercícios, acaba colocando no eixo, né? Então, o professor, ele tem que estar atento às atividades que as pessoas desenvolvem. Ali naquela rede Energisa, na parte do escritório, geralmente eles mantêm 2 professores de educação física. E eles vão setor por setor. Eles fazem 3 vezes na semana. Então, cada semana é um setor diferente. Cada dia é um setor diferente, né, que eles trabalham. E geralmente é o quê? É estourando 15 minutos de atividade, 5 minutos, dependendo de como está o pessoal. Às vezes, 5 minutos você fazendo de atividade de alongamento, você já dá uma boa melhorada ali, dá uma aliviada, né, na sua postura. Então, a ginástica laboral aumenta a satisfação e a motivação das pessoas, as pessoas se sentem mais motivadas, mais otimistas, né? Favorece a integração de todos os que estão participando ali no momento, contribui para diminuir essas doenças ocupacionais que geralmente acontecem no ambiente de trabalho, alivia esse estresse e essa fadiga visual. Às vezes o educador faz de manhã, às vezes à tarde, no final da tarde, para ele ir embora bem, né, para ele descansar bem, diminuir as tensões acumuladas ao longo do dia e alivia o estresse e a fadiga visual. Então, é uma das terapias utilizadas. E quais são os benefícios? Diminuir as dores osteomusculares, porque o educador, ele já sabe que você trabalha 8 horas no computador. Então, ele vai dar atividade mais ou menos relacionada a isso aí. Você vai ter maior disposição para o seu trabalho, melhor relacionamento e melhor condição de saúde em geral. Dúvidas? Não. Não? Só na hora da prova, professora. Só na hora da prova?